Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs. Alvo mais que a neve. Que o Senhor venha nos lavar, nos purificar e nos dar compreensão da sua palavra nesta noite. Queridos, abramos as Escrituras na carta de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós estaremos retornando à exposição do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 11. Capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós estamos retomando a exposição de 1 Tessalonicenses. Quem abriu, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andares dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Podemos ler o versículo de número 11 juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pela manifestação do seu Espírito Santo no nosso meio. Obrigado porque estamos adorando ao Senhor, adorando em espírito e em verdade, de fato. Obrigado, Deus, porque hoje estamos adorando e celebrando tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, a despeito de tantos desafios, de tantas lutas. Nós adoramos, ó Deus, porque estamos na abertura das primícias, da estação das primícias, e nós queremos dar ao Senhor o de melhor, Senhor. Por isso, ó Deus, aceite esta adoração que está sendo prestada ao Senhor, que está sendo prestado ao Deus Altíssimo, Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ao Senhor seja adorado. E agora, Senhor, quando nós estamos diante da sua palavra, queremos que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, que saímos daqui, ó Deus, com a esperança, com alegria, com o sentimento de que nós somos
filhos da luz, para a glória do seu nome, destinados à salvação. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e bondade sobre nós e sobre a vida do Levi e da Débora. Senhor, que esta palavra aqui no versículo 11 seja uma realidade espiritual na vida deles, que eles sejam consolados pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa também, através de nós, que sejamos facilitadores para consolar uns aos outros, edificando-os em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículos de 1 a 11, é uma resposta que Paulo está dando aos Tessalonicenses sobre quando será a volta do Senhor. Melhor, este capítulo é o segundo questionamento que os Tessalonicenses, que eles fazem a Paulo a respeito do dia do Senhor. É interessante porque no Antigo Testamento nós temos essa expressão, o dia do Senhor. O profeta Sofonias, no capítulo 1, versículo 14, ele fala sobre: perto está o dia do Senhor. Será um dia de indignação, será um dia de assolação, será um dia de destruição, mas também será um dia de glória. No Novo Testamento, a expressão dia do Senhor, como Paulo aqui menciona, se refere à vinda de Jesus, se refere à segunda, ou melhor, à volta de Jesus, aquilo que os exegetas chamam de a parousia de Jesus, ou seja, a segunda volta de Jesus, a vinda efetiva de Jesus. Amados irmãos e irmãs, esse texto aqui vai tratar a respeito de algo que Paulo realmente quer ensinar à igreja, ou melhor, quer reafirmar o que ele já tinha falado à igreja de Tessalonicenses. O primeiro questionamento, Paulo está respondendo a uma incerteza, a um sentimento de insegurança na vida dos Tessalonicenses, e isso está no capítulo 4, quando Paulo vai tratar de um assunto que inquietava os corações dos Tessalonicenses. E qual era o questionamento? Nós, os que morremos em Cristo, ou aqueles que morreram em Cristo, antes da sua volta, estão em desvantagens em relação aos vivos? Esta era o questionamento, o primeiro questionamento desses irmãos. É interessante porque a gente pode observar isso, como Paulo responde a esse questionamento, quando os Tessalonicenses perguntam para ele se eles estavam desvantagens aqueles que morreram em Cristo em relação aos que estavam vivos. E aí você pode observar qual foi a resposta de Paulo no capítulo 4, versículo 14. Leia o texto comigo, por favor. Diz assim, no capítulo 4, versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo aqui está dizendo de que aqueles que morreram em Cristo, eles serão revestidos de incorruptibilidade e ressuscitarão primeiro. O que ele está dizendo é que não há desvantagens para aqueles que morreram em Cristo antes da sua vinda. Ou seja, tanto aqueles que morreram em Cristo antes da sua vinda, ou aqueles que verão a volta do Senhor,
todos estes estarão diante do Senhor, seus corpos revestidos de incorruptibilidade, e aqueles que vivos presenciarem a volta do Senhor, terão seus corpos revestidos de celestialidade. Então Paulo está dizendo de que aqueles que são do Senhor, na volta do Senhor, na última trombeta do arcanjo, quando ressoar a trombeta, quando ecoar, o Senhor vindo dos céus, juntamente com os seus anjos, e com aqueles que morreram em Cristo, e que receberão seus corpos em incorruptibilidade espiritualmente, esses também estarão juntos com aqueles que presenciaram a volta do Senhor, primeiro os que morreram, e depois aqueles que contemplarão a volta do Filho do Homem. Esta é a resposta que Paulo dá às inquietações dos tessalonicenses a respeito se havia desvantagens para aqueles que tinham morrido em Cristo antes da sua vinda. Agora, o capítulo 5, Paulo vai responder um segundo questionamento. O segundo questionamento é: Paulo, quando Jesus vai voltar? De que maneira isto vai acontecer? Quais as características da sua volta? E Paulo então vai elucidar a esses irmãos esse aspecto da vinda de Jesus. Quando será a vinda de Jesus? E nós podemos começar, a título de introdução, o versículo de número 1 do capítulo 5. Observe o texto sagrado. Diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Paulo aqui vai tratar de algo importantíssimo. Ele está dizendo de que ele já falou para esses irmãos a respeito desse assunto quando ele esteve com esses irmãos, quando ele plantou a igreja em 3 semanas. Esta igreja já tinha ouvido a respeito do que Paulo está ministrando agora para eles. Ele está dizendo: eu não preciso mais falar para vocês a respeito disso, porque eu já falei tudo o que eu tinha que falar a respeito da vinda do Senhor, do dia do Senhor. É muito importante, irmãos, nós que estamos sob a lente da doutrina da Igreja Reformada, entendermos de que o pensamento reformado é aquele em que nós precisamos entender o que Deus falou, Ele falou. O que Ele não falou e que aos nossos olhos muitas vezes são intrigantes em termos de mistério, isso pertence a Deus, isso está no campo da presciência de Deus, isso está no campo da onisciência e do conhecimento de Deus. Então nós não precisamos ficar especulando aquilo que Deus não falou, ou se Deus quis velar, se Deus quis encobrir algumas questões para que nós não vivamos uma vida de curiosidade teológica e de especulação teológica. O Senhor resguardou para o seu conhecimento. Me parece que é isso que o Senhor Jesus nos chama a atenção. Eu quero que você abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, o Senhor Jesus fala sobre isso, porque a inquietação dos tessalonicenses era saber quando que Jesus voltaria. Mateus capítulo 24, versículo 36. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 36. Podemos ler juntos? Leiamos: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, não nos cabe saber ou especular qual é o dia, qual é a hora. O que nós sabemos é que Jesus vai voltar, que alguns eventos já ocorreram. O evento do dia do Senhor, aquilo que Joel fala claramente sobre o grande dia,
onde o Senhor derramaria o seu Espírito. E aí a gente olha para o texto de Atos capítulo 2, quando Pedro reafirma esta palavra, quando ele diz de que o Espírito seria derramado, e o Espírito foi derramado no Pentecostes. E aí eu creio, irmãos, que quando houve o derramado Pentecostes, ali há um cumprimento de que a partir daquele momento, nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Mas nós não podemos estabelecer uma data, a hora, o momento. Há muitas pessoas que tentam fazer um mapa escatológico da vinda de Jesus, e ele soma 2 mais 2 dá 4, e assim vai, e chega à conclusão de que o dia do Senhor vai ser naquele dia. E isso, irmãos, eu quero dizer para os amados, que isso não é bíblico, porque muitas pessoas, ao longo da história, quiseram datar o dia, a hora que o Senhor viria, e todos se sentiram, com certeza, frustrados. Outros levaram a igreja a uma decepção, porque as Escrituras não nos dizem, não nos falam a respeito da hora e do dia que o Senhor vai voltar. Mas há um segundo aspecto que me chama a atenção nesse texto. Voltemos, por favor, para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ainda. Paulo diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. E aí, Paulo aqui vai citar algo interessante. Ele usa 2 expressões nesse versículo: tempos e épocas. São 2 expressões importantíssimas, porque a palavra tempo no original nesse texto é a expressão cronos. E a expressão época, no original das Escrituras, é a palavra kairos. Jesus chama a atenção para essas 2 palavras, exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor, observe Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos para as Escrituras, capítulo 1, versículo 6, observe em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, o que o Senhor fala para a sua igreja, para os seus discípulos. Ele diz assim em Atos capítulo 1, versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus já havia ressuscitado, e entre a ascensão e a sua ressurreição, ele fala isso para os seus discípulos, que não compete nós ficarmos olhando para tempos e épocas, cronos e kairos. Cronos significa a duração de tempo que nós vivemos nesse espaço. Nós nascemos, nós crescemos, e um dia nós iremos bater o catolé, morrer. Nós iremos. Nós estamos neste tempo, na cronologia, no relógio que você conta as horas. Isto é o cronos. Eu e você estamos inseridos no cronos. Mas existe a palavra kairos, que o Senhor também usa aqui. E a palavra kairos não se refere a uma duração de tempo, mas um tempo oportuno, um tempo que vai acontecer algo. É o momento de uma ocasião especial. É o tempo de Deus. Irmãos e irmãs, meu desejo é que o Senhor, que age no seu cronos, Ele estabeleça o seu kairos, um tempo oportuno na sua vida, para que você viva na dependência desse Deus, que age, que intervém e que muda a nossa história. Então o Senhor está dizendo isso, que o tempo oportuno
é dele, o Kairós é dele. Então não fique se apressando, ou buscando, ou especulando a respeito da data de quando Jesus vai voltar, porque isso não tem embasamento bíblico. Agora aqui há um ensino. E qual é o ensino? É que não nos compete observar tempos e épocas, porque isso é exclusivamente da autoridade de Deus. Mas aí o Senhor Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí há uma mudança de rota, porque se nós temos a percepção de que de fato a parousia vai acontecer, Jesus está dizendo: isto pertence a mim, mas a vocês, aí vem o texto, precisam viverem debaixo de um testemunho. Vocês têm que testemunharem a meu respeito nesse tempo. Então ele sai da ideia da parousia, da segunda vinda, e vai para o termo grego do testemunho, que é martiria, que significa que eu e você, nesse tempo, ainda aguardando a volta de Jesus, nos últimos dias, o nosso papel é proclamar o Evangelho, é testemunhar de Cristo, é fazer com que as nações, é fazer com que Manaus, é fazer com que o Amazonas, o Brasil, conheça Cristo através da sua vida e através da minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção, de que nós precisamos viver nesta terra fazendo missões, proclamando e testemunhando, enquanto Jesus não volta. Podemos voltar para o texto agora de 1 Tessalonicenses? Se nós não podemos datar, e não devemos, porque não é bíblico, Paulo aqui vai nos chamar a atenção, de que nós precisamos observar, não a data, não o dia, não a hora, mas ele vai responder algumas impressões a respeito da volta de Jesus. Ele vai falar sobre alguns prenúncios da volta de Jesus. E o primeiro ele diz assim no versículo 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. A palavra precisão aqui do grego é acurado, é você ter acuidade, atenção total, de que o dia do Senhor vem como ladrão. Ladrão o quê? De noite. Aqui ele faz a primeira analogia. Esse texto não está dizendo, não está referindo que Paulo está dizendo que Jesus é ladrão. Ele está dizendo que a forma da volta do Senhor será como um ladrão de noite. Você já viu algum ladrão chegar para você e falar assim: olha, eu gostaria que você deixasse sua porta aberta, que você colocasse já dentro da sala, sua televisão, a chave do seu carro, porque hoje à noite eu estarei contigo. Você já viu algum ladrão fazer isso? Obviamente que não. O ladrão, ele vem de maneira o quê? Inesperada, repentina. A primeira característica da volta de Jesus vai ser algo repentino. O texto de Mateus diz que será como um relâmpago, um piscar de olhos. Paulo fala isso na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Será muito rápido, lépido, imediato, algo que vai nos pegar de surpresa. Nós seremos surpreendidos. Nós que eu estou falando é a humanidade, é o mundo, na volta do Senhor. Não fique pensando que a volta do Senhor vai ser mais ou menos assim: você acordou, olhou e contemplou que o céu está meio nublado, o povo está meio assim, borocochô, há um ambiente assim meio que zen, não há muito carros na rua, não é? Você acordou, olhou e disse: rapaz, hoje é o dia. Não, queridos, vai ser algo repentino e inesperado. Vai ser como nos dias de Noé, como diz o texto que nós lemos. Noé pregou 120 anos
a respeito do dilúvio. E as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas celebravam, as pessoas bebiam, as pessoas se alegravam, elas viviam. O dia do Senhor vai ser assim. Todo mundo vai continuar fazendo o que tem que fazer. As pessoas vão casar, as pessoas vão se dar em casamento, as pessoas vão celebrar, as pessoas vão viver, elas vão continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Mas o texto diz que a volta do Senhor será repentina. E a pergunta é: você está preparado para a volta do Senhor? Segundo aspecto desse texto, diz que, no versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. A palavra paz nesse texto é um termo grego chamado eirene, que significa não somente paz nas relações de você com Deus, mas principalmente algo que pode ser promovido pelo homem. O homem pode gerar paz também. Aqui é um prenúncio, aqui há algo importante. Quando houver paz, quando houver relacionamento, quando tudo estiver apaziguado, quando as nações estiverem fazendo os seus conchavos para viver uma relação de paz, quando tudo estiver neste momento, essa paz promovida pelo homem, é o dia do Senhor que está chegando. Mas, paradoxalmente, ou seja, um contraste nesse texto, é que vai haver paz, mas também vai acontecer dores de parto. Obviamente que hoje há toda uma tecnologia em relação à questão do parto, mas na época bíblica era dor, era agonia, era sofrimento mesmo. Então a volta do Senhor também vai ser tempo de agonia e de dor, de sofrimento, de muitas agruras, de muita angústia, de muito sofrimento. Você está preparado para a volta do Senhor? A questão agora, Paulo vai falar para a igreja. Se Paulo está falando sobre a ideia do que vai ocorrer, os prenúncios, as implicações da volta de Jesus para o mundo, Paulo agora vai falar para a igreja, vai falar para os tessalonicenses a respeito dele, como nós devemos aguardar a volta de Jesus, como a igreja presbiteriana de Manaus precisa aguardar a volta do Senhor. E aí Paulo começa dizendo no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Aqui é uma palavra profética, a palavra do apóstolo para a igreja de Tessalônica, dizendo: olha, vocês não precisam viver sob uma tensão, vocês não precisam estar com o sentimento de que estão em meio ao caos, às trevas. Não, vocês não precisam isso, porque no dia do Senhor, vocês não serão surpreendidos. E por que não? Porque vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vocês foram regenerados, vocês foram justificados, e então, vocês não precisam olhar o dia do Senhor com um sentimento de agonia, de sofrimento e de crise, porque vocês são do Senhor, vocês têm que se alegrar no dia glorioso. O dia do Senhor será um dia glorioso para a sua igreja. E ele então vai compartilhar no versículo 5 algumas relações que eu quero definir em 3 perspectivas. Primeiro eu quero falar sobre luz e trevas. Segundo eu quero falar sobre sobriedade e embriaguez. E em terceiro eu quero falar sobre salvação e condenação. Primeiro sobre luz e trevas, versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Isto aqui é contundente, Paulo está dizendo, vocês são filhos da luz, vocês são filhos do Pai das luzes,
Vós sois luz do mundo. Vocês são do Senhor. Vocês foram tirados das trevas e colocados na maravilhosa luz do Filho do seu amor. Vocês são filhos da luz. Então não andem, não vivam sob a égide das trevas. Nós, igreja do Senhor Jesus, estamos sendo chamados a reafirmar que nós somos da luz. E filhos da luz não vivem flertando, namorando com as trevas. As trevas não podem drenar a vida dos filhos da luz. Quem é filho da luz não vai no porão das trevas, do porão do alemão. E quando eu falo porão do alemão, eu estou falando todos os porões que existem aqui em Manaus e adjacências. Filhos da luz não flertam com a prostituição. Filho da luz não flertam com adultério. Filho da luz não flertam vivendo sobre a relativização do mundo, onde o mundo diz que há uma verdade e que ela não precisa ser absoluta. Essa verdade, ela é relativizada, porque verdade para você pode ser uma coisa e para mim outra. Os jovens, os estudantes das faculdades que são cristãos, precisam reafirmar isso, reafirmar de que existe uma verdade absoluta, e a verdade absoluta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Esta é a verdade absoluta. Vivemos num mundo onde fragmentaram as verdades, inclusive a verdade absoluta da palavra de Deus. E nós, como cristãos, devemos reafirmar que nós cremos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que esse Deus nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi morto, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que há de voltar para julgar vivos e mortos. Esse Deus chama-se Jesus de Nazaré. Então nós somos filhos da luz, mas nós somos filhos da luz por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então, queridos, não nos assustemos, não vamos viver afligidos, entristecidos, preocupados. Ande olhando para o autor e consumador da sua fé, viva a vida em plenitude, sabe? O Senhor te resgatou. Quando o Senhor voltar, você tem que se alegrar. Paulo falava assim: nós os vivos. Ele tinha uma expectativa profunda no seu coração da volta de Jesus ainda. Ele esperava a volta de Jesus. Isso não significa que Paulo estava aqui estabelecendo também um mapa da volta de Jesus. Não, é que havia uma forte convicção no coração de Paulo de que ele ansiava, ele desejava a volta de Jesus. Irmãos e irmãs, nós não podemos rasgar das Escrituras a volta de Jesus. Tem gente que vive a vida cristã como se Jesus não voltar, não fosse voltar. Jesus vai voltar, querido. Alegre o seu coração nisso. A sua expectativa não pode ser firmada nesta vida só e tão somente uma vida existencial, uma vida oca, uma vida vazia. Não, a nossa alegria é que Cristo vai voltar, porque se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais dos infelizes dos homens, e a nossa felicidade está em Cristo Jesus, de saber que somos peregrinos e um dia estaremos com o Rei da Glória. É algo maravilhoso. Um pastor diria fenomenal, não é? Mas há uma segunda questão aqui que eu quero tratar, que é sobre sobriedade e embriaguez. E aí Paulo vai falar isso no versículo 6, dizendo: assim pois, não durmamos como os demais. Paulo aqui vai usar a palavra dormir
não na ideia de morrer. Esse dormir aqui, no original, é um dormir moral, ou seja, não vivamos na depravação, na imoralidade, não vivamos uma vida sem retidão, ao contrário, vivamos uma vida reta diante do Senhor. E aí ele vai falar sobre isso, dizendo: ora, como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí no versículo 7 diz: ora, os que dormem, dormem de noite, ou seja, os que vivem uma vida depravada, uma vida imoral, uma vida totalmente contrária ao Senhor, vive essa vida na escuridão, vive essa vida no negrume. Mas os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo aqui está falando para a igreja, está falando de que a igreja precisa ser sóbria. A igreja recebeu Cristo no coração. O Senhor ministrou dons espirituais na vida da igreja, na sua vida, meu irmão. E se há um dom que nós precisamos hoje, cada vez mais buscar, e se é que devemos buscar os dons, e a Bíblia nos ensina a isso, e nos incita a isso, então devemos buscar o dom do discernimento. A igreja precisa ser mais sábia, sóbria, ter o entendimento das coisas. A gente não pode engolir qualquer coisa, irmãos, nem dentro da igreja evangélica e nem fora. Há um monte de baboseira hoje no meio da igreja evangélica. Há um monte de gente usando a Bíblia apenas como uma plataforma para suas alegorias evangélicas, criando subterfúgios, de que se nós derramarmos sal nesse lugar, você pode passar porque todo mal olhado vai cair e pronto. E aí nós estamos indo nesse caminho. Ouvimos lá alguma coisa, aqui tem um copo d'água, beba essa água que você vai passar por uma purificação de desencapetamento total, e o pessoal vai. Então é uma loucura hoje na igreja evangélica. Ninguém pensa mais, ninguém raciocina mais, e a igreja toda entra num misticismo, num sincretismo, que não está embasado nas Escrituras. Sejam sóbrios, analise os tempos e as épocas, compreenda o que está acontecendo. Mas ele amplia isso: igreja, seja sóbrio em relação ao mundo, não deixe o mundo entorpecer você, igreja. Não fique encantado pelo mundo, não seja seduzido pelo mundo, não seja uma pessoa embriagada pelo mundo. E a ideia aqui de embriaguez é isso: é alguém que não tem controle de si, que não tem domínio próprio. Você já viu uma pessoa bêbada? Irmãos, uma pessoa bêbada é assustador, mas um crente bêbado, irmãos, é terror. É terror, porque ele começa a falar de textos bíblicos. Pastor, o que o senhor acha disso? Beber é pecado, não é? Tentando justificar. Irmãos, é terrível. Meu irmão, pare de se embriagar. Se embriague pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, até mesmo quando você for beber, seja temperante se você bebe. O desejo do meu coração é que ninguém dessa igreja mais viva uma vida de embriaguez. Embriaguez. Anda trôpego. Para onde eu vou? Quem eu sou? Não sabe, porque não vive uma vida de sobriedade. Tem gente que também está embriagado pela vida de erotização. Tem homens que passou uma mulher, fica assim.
na cara de pau com a mulher dele do lado, sem vergonha. Está embriagado pelo mundo. Deus te deu uma mulher linda para você, que caminha contigo, que anda contigo, que ouve muita coisa que você fala, e no teu quarto ainda cheira os teus puns. Alguém disse: fala, Jeová. Sobriedade. Sobriedade. Terceiro aspecto que esse texto me chama a atenção, falando para a igreja, é sobre condenação e salvação. Ele diz assim no versículo 8: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós não somos da noite. Aqui noite é a ideia de trevas, de negrume. Nós não somos disso. Nós somos filhos da luz. E aí ele fala algo maravilhoso aqui, dizendo: nós precisamos nos revestir da couraça da fé e tomar o capacete da esperança. Irmãos, aqui Paulo está fazendo uma alusão, como ele sempre gostou e sempre compartilhou a respeito dos enfrentamentos, das lutas espirituais, assim como está em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos revestir dessa armadura. Ele usa duas aqui, a couraça e o capacete. A couraça por quê? Porque ele está dizendo: guarde o seu coração. A couraça era para proteger o coração do militante, do soldado. Ei, você que é de Jesus, guarde o seu coração. Jesus está dizendo para você aquilo que Provérbios está falando: filho meu, dá-me o teu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Você tem guardado o seu coração? Porque o inimigo está louco para desferir uma seta contra ele e mortificar a sua vida, mesmo você estando vivo. Segundo, ele diz: coloque o capacete da esperança da salvação. Paulo lembra disso. Ele está dizendo: guarde a sua mente. Guarde a sua mente. Leve cativo a mente de Cristo. Pense. Quando você foi alcançado, foi colocado na sua mente a mente de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é de Deus. Então coloque o capacete. Quando os dardos, quando as setas, os levantes, as palavras malditas, as inserções do inferno, as mentalidades, as filosofias, as ideias mais lúgubres, terríveis, lançadas sobre a sua mente, revista-se do capacete da salvação, dizendo: eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Jesus está com você e Ele vai proteger a sua mente, para você ter um sentimento só: eu preciso viver sob a mente de Cristo. Diga: eu tenho na minha vida a mente de Cristo. Ele está em nós. Acaso não sabeis que os vossos corpos são santuário do Espírito Santo, e que vós não sois mais de vós mesmos? E aí ele fala sobre isso. Está dizendo que nós somos salvos, nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele. E aí no versículo 9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos unidos em união com Ele. Ele está dizendo duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: vocês
Vocês foram destinados não para a ira, mas para o Senhor. Então a ira não está mais sobre a sua vida, a maldição não está mais sobre a sua vida, a vergonha não está mais sobre você, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo aplacou a ira vindoura. Jesus Cristo se fez maldito, Jesus Cristo se fez vergonha. Por isso que ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou o seu filho naquele momento. E sabe por quê? Para que eu e você não fôssemos desamparados. Era eu, era você, para estarmos na cruz. Mas nós fomos unidos em Cristo. União. Nossa doutrina reformada fala sobre a segurança do crente, a confiança do crente. E por que nós temos a confiança? Por que nós temos a segurança? Porque nós fomos unidos em Cristo, com Cristo. Nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Por isso que nós vamos aguardar a volta de Jesus assim, dessa forma. Não pelos nossos méritos, não porque nós temos alguma coisa boa, mas no dia glorioso da volta do Senhor, no dia maravilhoso do grande dia do Senhor, o dia da vinda do Filho do Homem, neste dia estará sobre nós a cruz de Cristo, a presença de Cristo, e quando Ele voltar, Ele vai redimir você por causa do seu sangue derramado, que foi suficiente e eficiente para que nós vivamos uma vida para a sua glória. Sua glória. Nós fomos elegidos, destinados, eleitos por causa da graça do Senhor. Que privilégio, irmãos. O meu desejo é que você saia daqui hoje extremamente feliz e animado e cheio de alegria, de saber de que o dia do Senhor será um dia glorioso para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E se alguém ainda aqui não teve um encontro com Jesus, hoje é o dia. Sabe por quê? Porque no dia do Senhor, aqueles que não se renderam a Jesus, o caminho é um caminho de perdição, e ainda há tempo. Entregue sua vida a Jesus agora, e você vai ver a glória do Filho do Homem, e não somente contemplar, mas você também subirá diante daquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que virá sobre um cavalo branco, e terá exatamente uma faixa sobre ele na sua coxa, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor dos exércitos. Coisa maravilhosa, que algo glorioso, algo glorioso. Paulo então vai concluir no versículo 11, a palavra aos nossos irmãos da igreja de Tessalônica. Ele termina dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Interessante, porque Paulo, falando no primeiro questionamento à igreja, no capítulo 4, versículo 18, ele usa a mesma expressão. Observe no versículo 18, capítulo 4: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, a ideia de consolação é a expressão grega parakaleo. Parakaleo significa exatamente edificar, aconselhar, motivar, animar. Esse Deus que é o Consolador fez isso em nós, e Deus está fazendo com que nós possamos também edificar, consolar uns aos outros. Talvez nesta noite existam queridos e amados como, não na proporção que o Levi e a Débora estão vivendo, mas há muita gente aqui com dores, com sofrimentos, com tristezas, com lutas na família, com lutas financeiras, com lutas de toda ordem, problemas de angústia, de crise existencial. Tudo isso, eu quero dizer para você que esta palavra aqui
está movendo pessoas para que elas possam consolar você também. Que esta palavra console o seu coração, que esta palavra console a sua vida, e que você se alegre, porque Jesus vai voltar, e Ele vai enxugar toda a nossa lágrima. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que seja assim o dia do Senhor. Todo olho verá, do ocidente ao oriente, e então se dirá a volta do Filho do Homem. Que Deus nos abençoe. Amém.